Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui desfrutando uma vida diária com o nosso Deus. Eu quero compartilhar convosco a palavra de Deus que se encontra aqui em Mateus, capítulo de número 6, do versículo de número 25 a seguir. Diz assim a palavra de Deus para as nossas vidas. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que um mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Diz assim a palavra do Senhor. Meus amados irmãos e queridos ouvintes da palavra de Deus, estamos aqui diante desta palavra que é verdadeira, desta palavra que é infalível, inerrante. Estamos aqui diante desta palavra que ela é luz para guiar os nossos passos em meio à escuridão. Sabemos que a terra, ela se encontra em meio à escuridão, ela se encontra em meio às trevas. Porém, nosso Deus e Pai, Ele nos concedeu a luz, e a sua palavra é luz, para que nós tenhamos luz em meio à escuridão, para que nós sejamos luz em meio à escuridão. Vivemos tempo em que os homens andam sobrecarregados e cansados. Vivemos tempos em que nunca se viu tantos homens e mulheres sofrendo por causa da ansiedade. Ansiedade é a preocupação excessiva por conta de coisas. E eu quero dizer, ansiedade é a preocupação por conta de coisas que estão fora do alcance, está fora das nossas condições de resolver. Por isso o homem anda ansioso, porque ele não consegue resolver aquilo por causa do que ele anseia. Ele não consegue resolver, não está no seu poder de resolver. Estas coisas, nós não devemos nos preocupar com estas coisas. A preocupação por conta daquilo que nós não podemos, que não está no poder, não está no controle das nossas mãos, não está ali no nosso controle para resolver. Nós devemos apresentá-las em oração a Deus. É Deus que resolve aquilo que eu não posso resolver. Nós servimos um Deus que é o Deus das causas impossíveis.
E os homens têm se esquecido disso. Até mesmo o povo de Deus na terra tem se esquecido disso. Que o nosso Deus é o Deus do impossível. Que Ele resolve para mim aquilo que eu não posso resolver. Tem muitas coisas que estão no meu poder de resolver. Tem muitas coisas que estão na minha mão, eu posso resolver. E essas eu devo fazer, está ao alcance daquilo que eu posso fazer. Mas tem muitas coisas que não dependem do que eu posso fazer. E como que eu vou fazer então? Eu vou me desesperar, eu vou me perturbar, eu vou me preocupar. O que eu vou fazer? Eu vou chutar tudo para o alto por conta disso? Não. Estas coisas devemos apresentar a Deus. Deus se encarrega de resolver quando nós apresentamos a Ele as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Ele diz na sua palavra em 1 Pedro capítulo 5, lançai sobre Ele, né? Nós devemos, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, devemos lançar sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. E aqui o texto vai nos dizer claramente: nós não devemos nos preocupar com nada, muito menos com o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir. Porque o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. A palavra dele diz bem claro, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então não devemos nos preocupar com aquilo que está fora do alcance das nossas mãos para resolver. Ele deu aqui o exemplo, nós devemos olhar para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, mesmo assim o nosso Deus as alimenta diariamente, nenhuma morre de fome, nenhuma morre, nenhuma passa esta necessidade. Todo dia, o nosso Pai Celestial as alimenta. Ele ainda nos dá o exemplo dos lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Nós não devemos ficar preocupados com aquilo que nós vamos vestir, e muito menos devemos ficar ansiosos de maneira alguma por tantas coisas que estão totalmente fora do alcance das nossas mãos para resolver. Nós devemos fazer, lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Está aqui em 1 Pedro, capítulo de números, 1 Pedro capítulo número 5, versículo 7. Mas como que nós vamos lançar sobre Ele as nossas ansiedades? É através, por intermédio da oração. Devemos apresentar a Ele as nossas preocupações, as nossas ansiedades. E quando assim o fazemos, devemos descansar o nosso coração. Aqui na palavra de Deus, em Filipenses, capítulo de número 4, vai nos dizer: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Como eu falei para os irmãos, para os ouvintes, nós devemos apresentar a Ele em oração e descansar nele. Por isso a palavra de Deus: não estejais inquietos, não estejais ansiosos por coisa alguma, mas devemos fazer conhecida a Ele, diante dele ali, as nossas orações. Pode ser de joelho, pode ser deitado, pode ser caminhando pelo caminho. Vamos lançar sobre Ele, vamos estar apresentando para Ele todas as nossas inquietações, todas as nossas preocupações. E a palavra de Deus nos diz, né, fazer isso com ação de graça, já agradecendo, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela nos diz que é necessário que aquele que se achegue a Deus, quando nós nos achegamos a Deus por intermédio da oração, apresentando para Ele ali as nossas ansiedades, as nossas inquietações por intermédio da oração, da súplica, já devemos ali nos achegar a Ele, crendo que Ele existe e que Ele nos dará uma resposta, que Ele
entrará ali com providência, com favor, porque Ele é galardoador dos que os buscam. Então, se nós tiver esta confiança, crer que Ele existe, nos achegar crendo que Ele existe, apresentando a Ele as nossas necessidades com a convicção que Ele vai resolver, que Ele dará solução e que principalmente Ele vai tranquilizar e acalmar o nosso coração. Ele vai nos dar descanso, porque a presença do Senhor, ela traz refrigério para a nossa alma, cansada e abatida e sobrecarregada. Eu convido você a fazer esse exercício diante do problema, diante da situação que você está enfrentando, diante desta ansiedade que está te abatendo. Eu convido você a fazer esse exercício de, por intermédio da oração, lançar sobre ele, porque a palavra de Deus diz que lá na cruz do Calvário, Ele nos levou, Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou ali sobre si os nossos pecados. A palavra de Deus diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso, todo aquele que tem esta confiança, não importa o mal que ele estiver passando, ele é sarado, porque ele levou sobre si toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, toda a sua dor, toda a sua enfermidade, todo o seu pecado. Jesus Cristo de Nazaré levou sobre si, o Filho unigênito de Deus, perfeito, sem pecado, sem mácula, sem ruga, sem mancha, o sacrifício perfeito, levou sobre si para que eu e você obtivéssemos por intermédio dele descanso para a nossa alma, gozo, paz e alegria no Espírito Santo, porque cremos na sua palavra. Assim, meu amado e querido irmão e ouvinte, lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, toda a sua inquietação. Esteja certo que Ele tem cuidado de vós e Ele vai suprir todas as suas necessidades em glória. Assim, meus amados e queridos irmãos e ouvintes, eu agradeço esta rica oportunidade, finalizando com o versículo de número 7 de Filipenses capítulo 4. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Meus amados irmãos, queridos ouvintes, que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.